Time da Premier League prepara proposta por Vinícius Júnior, Flamengo mira a contratação de John Arias para 2026 e Santos busca a volta de Gabigol. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quinta do Mercado da Bola. O Brasileirão tá de volta após o fim da data FIFA e você não vai perder nada sobre nenhum jogo tendo o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Ele te dá em primeira mão todas as estatísticas, avisa quando tem jogo, quanto que foi cada jogo, tudo isso de maneira completa e de graça. Para fazer o download do SofaScore e dar uma chance pro aplicativo, é só escanear esse QR Code aqui ou, se preferir, clica no link, eu vou deixar na descrição. Vamos abrir a edição dessa quinta do Mercado da Bola pelo futebol internacional, onde tem um brasileiro sendo, de certa forma, dispensado lá do Al Nassr da Arábia Saudita. Esse jogador é o atacante Wesley, de 20 anos, que aqui no Brasil foi revelado pelo Corinthians. O Wesley totaliza nessa temporada lá no Al Nassr 9 jogos, 2 gols e 1 assistência. E com esses números magros, o treinador, o Jorge Jesus, não quer contar com ele para o ano que vem. O jornalista Bruno Andrade, da ESPN, divulgou a informação de que o Jorge Jesus liberou o Wesley para procurar um outro clube. A intenção dele, liberando o Wesley, é abrir uma vaga de estrangeiro dentro do time, para que então o Al Nassr possa procurar por uma outra opção no mercado. Lembrando que praticamente no ano passado, o Wesley foi comprado do Corinthians pelo Al Nassr por mais de 100 milhões de reais. Por enquanto, ele ainda tem contrato com a equipe saudita até 2028. Ele chegou a ser especulado no futebol brasileiro há alguns meses, sendo cotado em equipes como Flamengo e Botafogo. Mas nessa configuração em que o Al Nassr quer muito mais a vaga de estrangeiro do que o dinheiro, um empréstimo até pode acabar rolando. Ainda no futebol internacional, o zagueiro Nino, que foi campeão da Libertadores há alguns anos com o Fluminense, ele quer sair do seu atual time, que é o Zenit da Rússia. Informação também do Bruno Andrade da ESPN é de que o Nino quer sair do Zenit, mas ainda não planeja uma volta ao Brasil. A intenção principal dele seria sair da Rússia para jogar em um outro país da Europa. E ele estaria tomando essa decisão muito mais pensando no seu filho. O filho do Nino, ele tem algumas necessidades especiais, então ele entende que hoje na Rússia ele não tem um acompanhamento adequado. E acredita que em outros países da Europa esse acompanhamento poderia ser feito de melhor maneira. O jogador está com 28 anos e tem contrato com o Zenit até 2028. Totaliza 14 partidas na atual temporada. Há alguns meses chegou a ser especulado no Vasco, mas as negociações não avançaram. Esse aqui que pra mim é um baita de um zagueiro. Já planejando o seu 2026, o Cruzeiro tem interesse na contratação de um jogador que foi revelado pelo Corinthians. Hoje ele está jogando na Rússia. Estou falando do atacante Pedro, de 19 anos, que muitos não conhecem aqui no Brasil porque ele não ficou muito tempo por aqui, mas esse jogador ele era tratado como uma joia na base do Corinthians e frequentava também seleção brasileira de base, um jogador de lado de campo de muita velocidade. Foi divulgado pelo jornalista Pedro Ramiro que, pensando na próxima temporada, o Cruzeiro estuda fazer uma proposta pelo Pedro. Só que aí entra a parte difícil de toda a história, a questão financeira. Recentemente, o Zenit recebeu uma proposta do Al Ittihad pelo Pedro no valor de 35 milhões de euros. E mesmo com os valores sendo muito bons, a proposta foi rejeitada. Hoje, eles estão pedindo 30 milhões de euros para liberá-lo, que é um valor que, pros padrões do futebol brasileiro, é fora da curva. Para vocês terem uma ideia, a contratação mais cara da história do Brasil aconteceu nesse ano e foi a ida do Vitor Roque para o Palmeiras. E nem foi por 30 ou 35 milhões de euros. Foi por 25. Então, se o Cruzeiro quisesse ter o Pedro, teria que quebrar esse recorde no ano que vem. Ele tem 20 jogos na temporada pelo Zenit, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Será que vale todo esse investimento? Pelo menos na minha visão, o Cruzeiro, com a boa gestão que está tendo, com 30 milhões de euros não precisa investir em um único jogador. Com 30 milhões de euros, traz vários reforços e ainda conta com o aval do Leonardo Jardim. Com 41 anos, muitos acreditavam que o Thiago Silva estaria acabado.
Só que essa não é a realidade em 2025, muito pelo contrário. Mesmo aos 41 anos, o Thiago segue jogando muita bola, sendo um zagueiro muito firme, marcando um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. E se eu te contar aqui com o que ele está fazendo no Brasil, ele pode acabar voltando para a Europa. Algo que até então era inimaginável. Saiu no jornal italiano Repubblica que o Milan tem interesse na contratação do Thiago Silva para o ano que vem. O Milan está agora com o treinador Massimiliano Allegri. E o Massimiliano Allegri foi quem pediu pela contratação do Thiago, que hoje tem contrato com o Fluminense até 2026. Então o Milan vai estudar os termos para fazer uma proposta, enquanto o Fluminense não quer perder o seu capitão de jeito nenhum. Vai até estudar também oferecer para ele um novo contrato para garantir a sua permanência nas Laranjeiras. Essa possibilidade de uma volta à Europa mostra o quão absurdo é o Thiago Silva. A parte técnica dele, o posicionamento, a liderança. Podem ter certeza que ele não estaria sendo cogitado na Europa aos 41 anos se ele fosse um zagueiro qualquer. E digo mais, caso ele voltasse para a Europa, ele não faria feio. Continuaria jogando muito bem porque é um cara muito preparado. Quero falar agora sobre um outro time brasileiro que, planejando o seu 2026, mira contratar um jogador que até então jogava no seu rival. Já sabe do que eu tô falando. O Flamengo tem interesse na contratação do meia colombiano John Arias para a próxima temporada. John Arias, que nos últimos anos jogou muita bola aqui no Brasil com a camisa do Fluminense, e quando foi depois da Copa do Mundo de Clubes, quis realizar um sonho dele, que era jogar na Europa em uma grande liga. Então ele foi negociado com o Wolverhampton lá na Premier League. Só que até o momento a passagem dele por lá é frustrante. Tem 12 jogos, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e tá vendo o seu time lutar nesse momento na parte de baixo da tabela do campeonato inglês. Depois de ser deixado de fora até mesmo de uma convocação da seleção colombiana, o Arias agora precisa decidir a sua vida e ver se realmente vai querer ficar vivendo esse sonho lá na Inglaterra, passando sufoco no Wolverhampton, ou se vai tentar mudar de clube rapidamente para tentar garantir a sua vaga para a próxima Copa do Mundo. Foi divulgado então esse interesse do Flamengo no Arias pelo jornalista Paulo Brito. O Flamengo estuda fazer uma proposta por ele já para a janela de janeiro, só que tem um detalhe em toda essa história. O Fluminense foi inteligente quando vendeu o Arias para o Wolverhampton. Nesse contrato que eles fizeram, o Fluminense tem a prioridade de recompra do Arias. Então, se algum time do Brasil, vamos colocar aí, o Flamengo, fizer uma proposta de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros pelo Arias, o Wolverhampton não pode aceitar logo de cara e já passar o Arias para frente. Não. Eles precisam comunicar o Fluminense e dar ao Fluminense ao menos a possibilidade, a preferência de igualar a proposta. Arias está com 28 anos e assinou contrato com o Wolverhampton recentemente até 2029. Vou ser sincero para vocês, quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Eu sou muito fã do futebol do Arias e falo com tranquilidade. Ele joga em qualquer time do Brasil fácil. Ele tem muita qualidade, muita entrega física e é um cara que tecnicamente estava sobrando por aqui. Então, independente, se for jogar num Fluminense, num Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, em qualquer um eu enxergo o Arias como titular com sobras. E assim, aqui agora entra uma parte curiosa. Essa não seria a primeira vez que o Flamengo contrata um jogador que passou pelo Fluminense. Fizeram isso já com o Gerson, fizeram isso com o Pedro, com o Kennedy, são incontáveis os casos. Quem pode trocar de clube no futebol brasileiro para 2026 é o atacante Gabigol. O Gabigol, nesse começo de 2025, ele foi contratado pelo Cruzeiro rodeado de expectativa. Querendo ou não, ele vinha de anos artilheiros e vitoriosos com a camisa do Flamengo, mas no Cruzeiro não emplacou. Teve um começo de temporada difícil e depois da chegada do Leonardo Jardim, passou a ser reserva no Cabuloso, com o Caio Jorge sendo titular de maneira merecida. Então, hoje mesmo que o Gabigol tenha um salário milionário na Raposa, para 2026 ele mesmo já quer trocar de ares, ele quer estar em um clube onde ele seja também mais aproveitado. Ao encontro disso, vem a informação do jornalista Felipe Silva da ESPN, que informa que o Santos tem interesse na contratação do Gabigol para a próxima temporada. O Santos já sinalizou interesse e vários fatores poderiam contribuir para que esse retorno acontecesse, até porque o Gabigol foi revelado pelo Santos e depois, quando ele
Se deu mal na Europa, muitos acham que ele foi direto para o Flamengo e se esquecem que antes, em 2018, ele teve uma passagem por empréstimo muito boa no Santos. O Santos foi o primeiro clube que abriu as portas para o Gabigol depois que ele se deu mal lá na Inter de Milão e no Benfica. Então o que poderia colaborar em toda essa história para que o Gabigol voltasse para o Santos? Primeiro ponto de tudo, o Santos não ser rebaixado. Porque se o Santos é rebaixado para a Série B para 2026, eles não teriam nem condições financeiras de arcar com a contratação e os salários do Gabriel. Já é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o Santos não cair, outro ponto que poderia ajudar nessa contratação seria o Neymar. Afinal, Neymar e o Gabigol são cunhados. Nessa temporada, ele tem 13 gols e 4 assistências em 43 jogos. Tá com 29 anos, tem contrato com o Cruzeiro até 2028. Para encerrar o vídeo, eu quero falar agora sobre o futuro do Vinícius Júnior, porque tem uma nova especulação rolando lá na Europa envolvendo ele e alegando que o atacante brasileiro poderia trocar em 2026 o Real Madrid pela Premier League. Assim, todo mundo sabe que o Vini Júnior não tem rendido na seleção brasileira, o que ele pode. Isso eu acho que é muito claro, todo mundo vai concordar. Só que quando o assunto é Real Madrid, o Vinícius Júnior tem um outro nível de respeito. Querendo ou não, no Real Madrid, ele tem que ser valorizado por tudo que ele já fez. Pelos jogos importantes que decidiu, pelas finais de Liga dos Campeões em que marcou gols. Então na seleção ele pode não estar representando, mas no Real Madrid ele é um cara bem acima da média, um dos destaques do time. E tem equipe na Inglaterra que reconhece isso, que sabe de todo o talento do Vini. E é por isso que, de acordo com a informação do portal Ficharris, o Liverpool planeja fazer uma proposta ousada pelo Vinícius Júnior para 2026. O Liverpool não tem feito uma boa primeira metade de temporada, apesar de terem investido uma grana pesada em Hugo Ekitike, em Alexander Isak. O Liverpool está sofrendo com muitos resultados assim adversos, tanto no Campeonato Inglês quanto na Liga dos Campeões, e entendem que para 2026 um bom incentivo, um bom boost seria a contratação do Vini Júnior, que hoje está com o seu futuro no Real Madrid em aberto. Tem sido alvo de muitas especulações, depois principalmente dos seus embates com o treinador Xabi Alonso, sem contar que nesse momento as conversas para ele renovar o seu contrato também estão travadas. Por enquanto, o jogador de 25 anos mantém o seu contrato com o Real Madrid até 2027. Mas já pensaram o Liverpool montando um ataque com Vini Júnior de um lado, Salah do outro e possivelmente o Ekitike centralizado? Que baita ataque seria? E assim, o Liverpool, na minha opinião, precisa de um novo ponta esquerda, depois de terem liberado o Luiz Dias para o Bayern, e o Luiz Dias estar agora voando no futebol alemão. Queria agora saber a sua opinião aqui nos comentários sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, essa foi a edição do Mercado da Bola dessa quinta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui. Valeu, falou e fui!